Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Se você estiver me vendo bem, me ouvindo bem, me ouvindo bem e me vendo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, beleza? Como tá esse domingão aí? Hoje a gente vai falar um pouco sobre uma das grandes causas do sofrimento humano, né? A gente tem diversas formas de causas de sofrimentos, digamos assim. A gente poderia citar aqui sofrimento físico, sofrimento emocional, sofrimento muitas vezes espiritual, muitas vezes sofrimento intelectual, né? Que é quando a gente está um tanto distorcido da verdade, da realidade em si. E a gente tem também sofrimentos afetivos. E esses sofrimentos afetivos, que na minha opinião é a maioria, a maior causa de sofrimento, né, das pessoas no dia a dia, e muitas vezes esses sofrimentos afetivos eles são criados por causa da nossa forma de pensar, por causa da nossa forma de ver, por causa de uma estrutura de pensamento. E também a gente pode estender um pouco aqui dizendo que essa causa de sofrimento ela também se dá a partir do nosso modo de olhar. O que eu quero dizer com isso? Eu vou trazer aqui para vocês um caso que é de um quadro que foi feito, uma pintura, uma arte que foi feita lá no século VI, chamada Pantocrator. Se você procurar aí na internet, você vai ver uma imagem do século VI que foi pintada, que tem esse nome Pantocrator, né, relacionada a pranto, a choro. E essa imagem ela é mais ou menos assim, ela é a imagem que traz o rosto do Cristo e em cada um dos seus olhos existiu um olho diferente, um olho de um animal diferente. Num olho era um olho da pomba e num olho é o olho da serpente. É uma imagem até bastante assustadora quando tu vê assim, ela é um pouco diferente, né, do comum do que a gente está acostumado a ver. Mas qual é a mensagem que está por trás dessa arte, por trás desse quadro, e qual a relação que isso tem com isso que eu estou trazendo hoje sobre a questão dos sofrimentos afetivos, né, na vida das pessoas? Normalmente quando uma pessoa está ali num processo de desenvolvimento pessoal comigo, seja na busca de um objetivo ou seja por alguma queixa, algo que ela traz que ela não está conseguindo lidar muito bem, aquilo ali está gerando um grande sofrimento na vida dela, normalmente o olhar dela está virado para um desses pontos, né? O olhar da pomba ou o olhar da serpente. Eu já vou explicar para vocês o que significa cada um deles. O que é o olhar, o símbolo do olhar da pomba, né? A pomba é um animalzinho ali que é de certa forma inocente, né? A pomba está ali caminhando na praça, comendo. Se tu tirar uma pedra na pomba, ela até ali por instinto ela vai voar, vai saltar, mas daqui a pouco ela está ali de novo, ela não percebe o risco que ela está correndo, né? Ela não percebe a maldade, né, nas pessoas. Então tu tá ali, ela tá ali, tu atira uma pedra, quase né, acaba agredindo fisicamente, ela voa e ela volta ali para o mesmo lugar de novo, justamente porque ela não tem essa maldade. Então esse é o olhar da pomba, né? O olhar, quem tem simbolicamente falando esse olhar da pomba é uma pessoa que ela não está conseguindo enxergar a maldade que existe de fato no mundo muitas vezes, que permeia muitas vezes a vida das pessoas, e ela acaba ficando carente de prudência. Ela não tem a prudência necessária para poder estar instalada no mundo, minimamente se precavendo de riscos, se precavendo de perigos, analisando os riscos, né? Então é aquela pessoa que entra num relacionamento, né? Se relacionou um dia com a pessoa, já acha que ela é o amor da sua vida, não consegue enxergar o mínimo de riscos, o mínimo de defeitos que tem de se jogar de cara naquilo ali, e ao mesmo tempo ela fica contando historinhas para poder amenizar os maus feitos da outra pessoa. E quando vê, o tempo passa e aí ela acaba percebendo só depois que acabou caindo numa cilada. Muitas vezes é um negócio que tu fecha, muitas vezes é uma sociedade, né, com alguém que está ali, que está querendo tirar uma grande vantagem de você, não está se importando muito com o seu lado, mas tu está ali na empolgação, tu está com aquele olhar de ponto, não percebe, né, a maldade, e aí tu caminha no mundo dessa forma, sem enxergar que existe sim
certos riscos, né? Quando a gente está no mundo, quando a gente está na vida. Eu não estou falando aqui para você não ter coragem para fazer nada, você não agir, mas eu estou dizendo aqui para que você haja minimamente calculando um pouco, né, o risco, ou olhando mesmo de fato para a realidade sem aquela ilusão. Esse é o olhar de pombo e esse é o olhar que traz muito sofrimento, né? Muitas vezes o relato é, poxa, eu confiei naquela pessoa e aquela pessoa acabou me traindo, eu confiei naquela pessoa e aquela pessoa me enganou. Óbvio que às vezes a vida traz surpresas, mas na maioria das vezes a tragédia já estava anunciada e a pessoa, por não ter polido esse olhar, por não ter calibrado de certa forma esse olhar, ela acabou ficando como um grande inocente na história e isso gerou uma causa de sofrimento. Por outro lado, a gente tem o que a gente chama de olhar da serpente. O que é o olhar da serpente? O olhar da serpente é o símbolo do mal, né? Desde as escrituras sagradas, né? Em vários contos, a serpente ela acaba sendo um animal que tem um símbolo da maldade, né? O símbolo de cometer o mal. E esse olhar da serpente é o olhar daquela pessoa que enxerga mal em tudo, né? Que tudo é maledicência, tudo é motivo para ela falar mal das pessoas, tudo é motivo para ela encontrar. Todo mundo está o tempo todo querendo passar a perna nela, né? É aquela coisa contrária do olhar da pomba, né? Eu olho ali para as pessoas e eu estou sempre desconfiado, eu estou sempre com o pé atrás, eu estou sempre achando que as pessoas são do mal, eu estou sempre achando que as pessoas estão fazendo alguma coisa para me ver mal, para poder me prejudicar, por assim dizer. Então, a gente precisa ter essa calibragem, né? A gente precisa sair no mundo para evitar esses tipos de sofrimento, podendo ter esse olhar polido, né? E em alguns momentos a vida pede que a gente tenha o olhar mais de pomba, né? Às vezes a gente precisa relaxar, a gente precisa confiar, a gente precisa sair um pouco dessa coisa de achar que tudo é mal, que tudo é ruim. E às vezes a gente precisa ter o olhar de serpente, né? Que é aquele olhar atento, aquele olhar que também está ali e não está querendo cair em algumas ciladas da vida, não está querendo se iludir, cair em certas ilusões. A gente precisa ter calibrado esse olhar, a gente precisa ter esse olhar muito bem polido para estar instalado na realidade e olhar para as coisas de fato como elas são, né? Sem ficar tirando conclusões antecipadas, sem ficar querendo criar historinhas que não existem. E aí sim, dessa forma, a gente caminha com prudência e ao mesmo tempo com a fortaleza, né? Que são duas grandes virtudes, né? Que é a fortaleza e a prudência, né? A fortaleza, a coragem de ir em busca dos nossos objetivos, de agir, né, na busca daquilo que a gente quer, e ao mesmo tempo a prudência de saber o momento de calcular, o momento de planejar, o momento de parar, o momento de organizar, né? De olhar de fato, né, de uma forma atenta, né, por quais são as intenções por trás daquela pessoa que a gente está se relacionando, independente do tipo de relacionamento que for, e ao mesmo tempo conseguir também ter esse olhar de pureza, esse olhar de pombo que também tem a bondade, traz a bondade no coração de querer o bem do próximo, de querer fazer o bem, né? Então, essa é a mensagem de hoje, da live de hoje, que a gente possa trazer no nosso mundo de forma, obviamente, simbólica, né? Esses olhares, para que a gente possa evitar alguns tipos de sofrimento, algumas coisas que já estão anunciadas, se a gente tiver esse olhar atento ao mundo. Tá bom, pessoal? Por hoje é só. A gente está concluindo a nossa terceira live. Amanhã a gente está aqui de novo e espero que vocês gostem e que compartilhem aí com mais pessoas para que a gente continue fazendo aqui o nosso trabalho todos os dias com as nossas lives diárias, tá bom? Então é isso por hoje. Um bom restante de domingo. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, pessoal. Beijo.